Enganei vocês, hein, criancinhas marotas? Vocês pensaram que eu ia falar: olá, criancinhas, mais uma semana passou, Titio Magosso está na área again, hein? Mas eu não vou estar indo começar o vídeo desta maneira, hein? Ai, meu Deus, olha a minha cara de felicidade. Camisetinha marota. O frio foi embora, espero eu que tenha ido embora definitivamente. Que aí eu fico mais confortável, mais gostosinho. Tchutchu, hein? Primeiro acesso, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos. Titio Magosso, instrutor de mergulho, instrutor de especialidades. Um carequinha maroto que faz de um tudo, hein? Não irei me alongar hoje nos recados iniciais. Quer saber um pouco mais sobre mim? Acessa lá no Google, procura lá no oráculo. Titio Magosso, lembra que o So é com dois S's, tudo junto. Titomagosso. Eu tenho que falar rápido, porque senão eu me confundo com as letrinhas marotas do nome, tá bom? Procura lá, hashtag, manja a hashtag, joguinho da velha, Titio Magosso, então tudo junto, né? Magosso com dois S, todo o conteúdo que aparecer lá é meu. Vocês vão achar o Titio Magosso no YouTube, vão achar Titio Magosso no Face Loxas, vão achar o Titio Magosso no Instagram, vão achar o site maroto do Titio Magosso, onde todas as minhas informações estão lá compiladas, né? Quem quiser me mandar mensagem, quem quiser me perguntar alguma coisa, quem quiser sugerir algum tema para um vídeo, tirar alguma dúvida de algum vídeo que já foi pro ar, fique à vontade, como eu sempre falo, de segunda a sexta eu faço isso, eu respondo para todo mundo muito rápido. Final de semana já não, né? Porque eu estou fazendo coisas legais também, mas ainda assim eu dou uma olhadinha lá para responder para vocês, tá bom? E criancinhas do meu coração, titio precisa da ajuda de vocês, né? Como, titio? Comenta os vídeos, compartilha, curte o canal lá no YouTube, né? Porque fazendo esse tipo de coisa ajuda a divulgar o canal, ajuda o alcance, ajuda a crescer e seguramente a gente vai ter novos temas, vai ter, enfim, novas possibilidades para o canal, tá bom? Hoje, agora há pouco, acabei de trocar uma mensagem com uma pessoa muito bacana que nós vamos falar sobre Photosub. Ah, meu Deus, quem será? Estamos ajustando os detalhes apenas de data, mas eu acabei de fazer o convite. Convite foi aceito, espero que tenha sido aceito mesmo, brincadeirinha. Então só falta a gente definir uma data, tá bom? Na verdade eu tenho algumas pessoas que estão me enrolando aqui para vir conversar comigo, né? Já tinha dois me enrolando, agora vai ter o terceiro. Espero que desenrole vocês, hein? Muito bem, criancinhas marotas do meu coração. Como vocês viram o tema maroto do vídeo da semana, eu quero falar hoje mais rápido, tá bom? Vou tentar não me embolar muito, porque às vezes eu me embolo e aí as pessoas falam que eu fico repetindo e aí demora para começar o tema. Em vez de ter meia hora, poderia ter 5 minutos, mas se houvesse só 5 minutos, não seria eu. Enfim, e aí o que acontece? Participação especial dos cachorrinhos do vizinho. Chato para mim. Enfim, então eu vou falar sobre customização e acessórios no mergulho, tá bom? Uma pincelada muito rápida sobre algumas coisas que a gente vai fazer, né? E como fazer a aquisição disso, ou como usar esses acessórios de uma maneira inteligente para não comprometer o uso primordial desse equipamento, né? O uso primário desse equipamento, assim como a customização
também não estragar o equipamento ou de repente fazer com que essa customização faça que o equipamento funcione de uma maneira inadequada ou de uma maneira diferente, tá bom? Gente, questão de acessórios de mergulho, nossa, é assim, quando a gente começa a mergulhar, quando a gente começa a entender um pouco melhor sobre as coisas, né, sobre as possibilidades, sobre as coisas que a gente tem disponível, não sei se todo mundo é assim, mas eu fico tipo, uou, me dá um comichão quando eu vejo que tem algumas novidades e eu falo, meu Deus, eu preciso disso, eu quero aquilo, aquilo outro vai combinar com o meu não sei o que, e aí eu quero tudo quando eu vou visitar esses lugares. Tipo a feira, o Pod Festival que tem, que sempre traz as novidades, né? Todo ano, esse ano já foi, vamos aguardar agora o ano que vem. Enfim, então me dá coceiras e eu quero tudo, né? Mas às vezes o querer tudo, será que de repente eu preciso de tudo? Ou será que esses investimentos que eu faço vão fazer com que eu use esses equipamentos, né? Então vamos lá. Eu pontuei algumas coisas, de novo, gente, hoje eu vou falar, vocês vão entender. Então, ó, um dos itens que eu já falei sobre isso, que aqui a gente pode entrar como acessório e customização. Em alguns vídeos que eu falei de máscara, eu já falei sobre essa parte de trás aqui, ó, da máscara, que é um neoprene. Vocês conseguem ver aqui, ó, pretinho, maroto. Isso! Vocês vão dar risada no que eu vou falar agora, mas é fato. Ajuda pra caramba. O meu aqui, por exemplo, ó, deixa eu fazer a propaganda que desse eu gosto. E esse eu posso fazer a propaganda de graça, tá bom? Se chopó. Ai, que vocês não sabem quem são, aliás. Dá uma procuradinha aí no YouTube, no Google, que vocês vão entender. Enfim, eu já falei só sobre isso, que esse equipamento aqui, que esse acessório aqui, que chama strap, né? A gente consegue encontrar em qualquer dive center, naquelas lojas de esportes grandes, azulzinhas, também, que você acha de um tudo, também tem alguns modelos lá disponíveis. Isso, por exemplo, ajuda na hora de colocar a máscara, tá? Principalmente para as pessoas que têm cabelo na cabeça, ajuda a fazer com que essa tira de silicone aqui, ó, não enrosque, não enrole no cabelo na hora de pôr e tirar a máscara, tá bom? Normalmente, para as meninas, isso daqui é meio que obrigatório, né? Na verdade, nada na vida é obrigatório, mas ajuda muito. Aí vocês falam assim, Titio Agosto, eu vejo que você é um tanto quanto desprovido capilarmente, né? Para que você usa isso? Para as pessoas que têm cabelo curto, como o meu, por exemplo, é tão curto que os meus cabelos ficam pro lado de dentro da cabeça, de tão curto. Independente disso, brincadeirinhas à parte, né? Isso também facilita na hora de eu vestir e tirar a máscara. Olha, por exemplo, ó, como que eu faço para vestir a minha máscara. Uma mãozinha marota, tá pronto para mergulhar. Mas, Titio Agosto, qual é a vantagem disso? Ó, pode ver, ó, que ela não está amassada, não está enrolada, simplesmente com uma mãozinha aqui, ó, eu consigo vestir a máscara, tá bom? Mas, Titio Agosto, para que você usaria isso? Não pode usar as duas mãos para colocar a máscara? Pode, gente, mas às vezes eu já estou na água, tem uma correnteza um pouco mais forte, digamos assim, né? E aí a gente está esperando o resto do grupo entrar na água, uma mão está ocupada e de repente, sei lá, por algum motivo para desalagar a máscara, fica muito mais fácil, muito mais confortável. E além disso, galera, quando a gente opta por um acessório, no caso como esse, o meu aqui da máscara, ele também acaba tendo uma função para identificar o seu equipamento de uma maneira mais fácil. Porque o que acontece? Normalmente, quando tem os grupos de mergulho, né, onde a gente faz os cursos básicos, lá tem 5, 6, 8, 10 pessoas fazendo o curso, meio que essas mesmas 8, 10 pessoas, uma maioria, ou
todo mundo, enfim, acaba comprando os equipamentos no mesmo lugar. E quando a gente compra o equipamento no mesmo lugar, a probabilidade de a gente comprar equipamentos idênticos, equipamentos muito parecidos, é muito grande. E às vezes, na confusão do barco lá, por exemplo, né? Passa a máscara, faz isso, faz aquilo outro, vai para lá, vem para cá. Se a gente não prestar atenção, se a gente não tomar um pouco de cuidado, a gente pode acabar misturando e trocando equipamentos. O mesmo acontece, por exemplo, com as nadadeiras, tá? Então, não temos uma grande variação de cor de nadadeira, né? Ou as nadadeiras, hoje no Brasil, 90% ou são amarelas, ou são pretas, ou são azuis. 90% são essas três cores, tá? Ah, Titi Magossa, a minha é rosa. Ah, Titi Magossa, a minha é vermelha. Ah, Titi Magossa, a minha é verde. Eu não estou dizendo que não existem outras cores, mas a grande maioria, né, 90% dos equipamentos, ou a gente tem amarelo, preto e azul, que são as cores mais usadas, digamos assim, no mergulho, tá bom? E o lance de customização, gente, como eu falei, né, ela também me deu branco, meu Deus do céu, vocês ficam me atrapalhando aí. O que eu ia falar? Então também corre o risco, né, de ter essa mesma opção de nadadeira, modelo, formato, cor, e também às vezes acaba acontecendo uma troca inesperada. Gente, por incrível que pareça, a coisa mais comum que eu vejo acontecer sempre é, por exemplo, ter dois pares de nadadeiras com as mesmas características, né, a mesma cor, por exemplo. Só que uma das pessoas está usando uma nadadeira do tipo large, tipo grande, e uma das pessoas está usando uma nadadeira do tipo middle, a média, né? Gente, é a coisa mais comum do mundo as pessoas trocarem um pé da nadadeira e saem para mergulhar com um pé grande e outro pé médio. Às vezes, as pessoas nem percebem isso no dia e vão lembrar disso no dia seguinte. Falam, Titi Magossa, eu troquei a minha nadadeira sem querer, será que ninguém reclamou? E aí eu tenho que ficar vendo se alguém reclama ou não desse tipo de coisa. Porque às vezes a pessoa acaba sendo tão desligada ou tem um uso tão pequeno dos equipamentos que nem acaba percebendo que está com os pés da nadadeira trocados. E aí, se acontecer, paciência, né? Se a gente não achar o dono do meu par para fazer a troca, ou precisa comprar outra par, não vai ter jeito, ou acaba usando desse jeito mesmo, tá bom? Especificamente, ó, o que eu faço, por exemplo, nos meus equipamentos de mergulho, eu pego essas canetas do tipo marca-texto, o meu já está apagadinho aqui, como vocês podem ver, eu preciso, tá vendo aqui? Eu preciso dar uma reforçada nisso, mas eu coloco o meu apelido em todos os equipamentos que eu uso, na nadadeira, no colete. Nas máscaras não, porque normalmente eu uso essas máscaras personalizadas, né? São modelos também que não são tão populares assim entre as pessoas que estão começando a mergulhar. É uma questão de um preço um pouco mais alto, né? Então não é tão comum. Aí eu tenho essa sorte de não ter tantas máscaras iguais à minha. Mas outro esquema que eu acho super legal, né, é usar o strap assim na máscara, por exemplo, para a gente não correr o risco de misturar, tá bom? Com relação à personalização e alguns outros acessórios para roupa, para colete, a coisa fica um pouquinho mais delicada, né? Não tem tanta variação assim, mas de repente a gente pode colocar alguns lacres coloridos, mas esse a gente normalmente costuma ter uma identificação visual um pouco mais fácil, tá? Em alguns resorts que a gente vai mergulhar, toda vez que a gente paga o acesso ao parque marinho, né, a gente ganha umas medalhinhas justamente para prender no equipamento, para dizer para as pessoas que a gente foi mergulhar lá, afinal de contas, né, não dói, a gente dá uma pequena ostentada de vez em quando, mas enfim,
Mas além dessa pequena ostentada que a gente dá às vezes, também é um jeito de personalizar o equipamento para diferenciar dos demais, tá bom? Com relação, gente, à personalização de colete, de lastro, de regulador, vou reforçar aqui o que eu acabei de falar no começo do vídeo, que é assim, toda vez que a gente vai customizar esses equipamentos, a gente tem que tomar cuidado para não interferir no funcionamento desses equipamentos, ok? Por quê? Cada equipamento vai ter suas características, né? Por exemplo, um colete, um jeito específico de inflar esse colete, um jeito específico de desinflar esse colete. Os mecanismos de desengate rápido, eles não podem estar obstruídos. As fivelas, todas têm que estar em perfeito funcionamento. Se alguma fivela ela tiver com alguma obstrução ou de repente ter uma dificuldade de acesso a elas, num caso de emergência isso pode prejudicar o nosso mergulho, né? Então, de novo, todas as vezes que a gente vai customizar alguma coisa, a gente tem que tomar o cuidado para ver se aquilo é homologado, né? E se não vai interferir no funcionamento do equipamento, tá bom? Existe um caso aí muito famoso, aí eu não me lembro se foi uma empresa ou se foi um mergulhador específico, que ele customizou os cilindros de mergulho com uma coloração diferente, uma grafia diferente. Só que a tinta que foi usada para fazer essa customização, de alguma maneira ela interferiu nos cilindros e chegou a ter um acidente na recarga, tá bom? Então por isso que eu digo, cuidado, né, com as customizações, e toda vez que a gente vai customizar, saber se o que eu quero fazer, de novo, não vai interferir ou estragar o equipamento que eu estou usando. Tranquilo? Beleza. Tem outra coisinha marota que eu vejo todo mundo usar isso, que é uma ferramenta boa na mão das pessoas que sabem usar isso, que vocês podem perceber que isso me deixa um tanto quanto emputecido, que são os sinalizadores sonoros, né? Esses sinalizadores sonoros é uma ferramenta de uso, eu arrisco dizer, obrigatório, né? Obrigatório, porque facilita a vida da gente em algumas situações. A ferramenta de uso sonoro mais conhecida que a gente tem é o raio do apitinho, que a gente vê aí no carnaval direto, criançada brincando, até aí sem novidade, porque alguns coletes de mergulho, quando a gente compra, já vem os apitinhos presos aqui do lado, e aí numa situação de barco um pouco mais afastado, a gente usa o apitinho e beleza. Só que, presta atenção no que eu vou falar agora, nós temos alguns sinalizadores para serem usados embaixo da água. Mas, Titio Magosso, embaixo da água faz barulho? Sim, claro, inclusive o som se propaga muito melhor na água do que fora dela. Mas a questão não é essa. Porque, basicamente, pelo menos que eu me lembro agora, a gente tem duas categorias ou dois modelos muito específicos desses sinalizadores. Tem um destes daí, que ele é um tubinho de metal, que tem umas bolinhas de metais dentro dele, né? Enquanto a gente está mergulhando, a gente prende isso em algum lugar do equipamento, e quando a gente quer chamar a atenção do coleguinha, a gente pega esse tubinho, sacode ele dentro da água mesmo, e essas bolinhas fazem um barulho que é perfeitamente audível embaixo da água, e aí a gente chama a atenção do dupla para isso. Só que, crianças, a gente precisa guardar esta componente de uma maneira que ele não faça esse barulho enquanto você está mergulhando, enquanto você está se movimentando embaixo da água, porque é extremamente insuportável você tá lá mergulhando feliz e contente, de repente você escuta plim, 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 plim. Aí você vai olhar, não é nada. Continua a vida. Mais 2 segundos para frente, plim, 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 plim. Aí você procura de novo, não é nada.
Aí, quando é de verdade, você já está com o saquinho tão cheio na lua que não presta mais atenção nisso. Então, gente, toda vez que vocês forem usar esse equipamento, guarda no colete de uma maneira que ele fique bem preso para não fazer o barulho fora de hora, tá bom? Porque se o tempo todo tá fazendo esse raio desse barulho, desse plim, 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 plim aí, deixa de cumprir a função, porque as pessoas param de olhar. Um outro equipamento também que tem a mesma função é um que esse funciona a ar comprimido, tá bom? Ele é uma buzina que ele liga entre a traqueia do colete, aquela que a gente usa para esvaziar o colete, né? E a mangueira de power, né? Que é aquela que sai do cilindro. Então ele fica entre essas duas conexões. E aí toda vez que você aperta isso embaixo d'água, ele faz um som de pato que a gente chama, ele faz assim. Aí você aperta de novo. Enfim, de novo, é uma ferramenta muito válida, né? Vão gastar alguns reais aí para ter aquisição disso, mas a gente precisa usar isso com parcimônia para justamente não perder a credibilidade do uso do equipamento, tá bom? Aí vocês me perguntam, Titio Agosto, se isso são os equipamentos obrigatórios, o aptinho, né? Ou esse que faz um barulhinho que você adora durante o mergulho, qual dos dois você usa? Eu uso um de tecnologia Power Blaster Mega Plus, que não existe mais no planeta, só eu tenho, que é este aqui, ó. Estão enxergando aí? Mas, Titio Magosto, você está me mostrando esse negócio aí que está parecendo um chiclete duro ou uma pedra. Sim, crianças, eu uso esta singela pedrinha. Inclusive, eu vou estar até fazendo a capa do YouTube. Pronto, capa do YouTube. Gente, como que eu uso esta pedra para fazer barulho? Eu coloco ela na minha boca e apito? Não funciona. Enfim, gente, isso daqui é óbvio que a gente consegue em qualquer lugar, em qualquer mergulho. E como que eu uso isso? Muito simples. Eu seguro essa minha pedrinha, ó, e bato no cilindro. Escutem, que eu vou bater na minha cadeira aqui, ó. Percebem o barulho que faz? É suficiente para chamar a atenção, seja lá de quem for. E é óbvio que quanto mais forte eu bato, ou de repente a intensidade de como eu estou fazendo esse barulho, vai chamar a atenção de uma forma tão eficiente ou mais quanto esses outros equipamentos que a gente investe, que a gente pode comprar. Esta minha pedrinha aqui, eu tenho muitos problemas na cabeça, né? Inclusive essa pedrinha aqui é uma pedra que eu tenho de estimação. Essa pedra aqui já está comigo há... eu arrisco dizer que um pouco menos de 10 anos. Ela mora no bolso do meu colete. Toda vez que eu saio para mergulhar, eu vejo se a minha pedra está no bolsinho do colete. Uso a pedra quando precisa, né? E aí ela volta para o bolso do meu colete. Eu poderia dizer para vocês que isso seria uma runa élfica, eu poderia dizer para vocês que seria uma pedrinha mágica, mas não, é uma pedra que eu peguei de um lugar que eu não vou dizer para vocês aonde que eu peguei isso, mas enfim, eu não poderia, mas eu peguei. Então ela me remete coisas que eu já vivi, coisas que eu já passei. Pode parecer bobagem da minha cabeça, mas eu não acredito que seja, tá? É claro que aqui no vídeo vocês não vão conseguir perceber isso. Eu tenho que mostrar com essa mão porque é a mão que eu uso. Essa pedra, galera, vocês percebem, não sei se vai dar para perceber, que ela já tá até meia tortinha. Se eu virar devagar, eu acho que dá até para ver. Aqui mais ou menos, ó, faz uma sombra diferenciada. Que a pedra já está gasta.
no formato de como eu seguro a pedra. Inclusive aqui, ó, ela também já faz uma voltinha, tá bom? Então eu uso ela de estimação, eu tenho uma outra que fica guardada também no outro bolso, que é mais recente. Enfim, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente consegue, às vezes, resolver algumas questões, né? Ou otimizar o nosso mergulho com algumas soluções criativas, né? É óbvio que não fui eu que inventei isso. Me deram essa dica uma vez e eu estou aqui repassando ela para vocês. Soluções criativas que a gente não gasta nem um centavo e ela funciona tão bem ou melhor quanto alguns outros equipamentos que a gente usa, tá bom? Então, galera, recadinho da Semana Maroto é esse. É óbvio que a gente tem muito mais acessórios quando a gente fala de mergulho. A gente pode falar de LED no cilindro, a gente pode falar de strobo no cabo, a gente pode falar de aquelas luz química, por exemplo, uma infinidade de outras coisas que a gente volta aqui para falar num outro dia, em um outro vídeo, tá bom? Então é isso, criancinhas do meu coração, recado da semana é essa. Por favor, não deixem de convidar os amigos a curtir aqui o canal no YouTube, né? Só procurar lá Rodrigo Magosso. Cada clique, cada like, cada inscrição que a gente tem no canal, vocês não têm ideia de como ajuda na divulgação, tá bom? Um beijo grande, abraço apertadinho para todo mundo. Semana que vem tem mais Tio Magosso e os convidados também, espero eu. Inclusive, acabou de me responder uma outra mensagem que eu estou vendo aqui. Fui, galera!